A ameaça da China acabou de ficar pior, muito pior. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. A ameaça do Partido Comunista Chinês aos Estados Unidos está ficando mais descarada e prejudicial do que nunca. Isso de acordo com o diretor do FBI, Christopher Wray. Aqui está ele em um discurso recente na Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Eu falei muito sobre essa ameaça desde que eu me tornei diretor do FBI, mas eu quero focar nisso aqui essa noite, porque de muitas maneiras atingiu um novo nível mais descarado, mais prejudicial do que nunca. E é vital que todos nós nos concentremos nessa ameaça, juntos. Isso mesmo, com o Dia dos Namorados se aproximando rapidamente, por que não comemorar com a sua amada, combatendo a subversão comunista chinesa? Wray já chamou a atenção para o Partido Comunista Chinês antes, mas dessa vez é diferente. O escopo do problema é maior do que nunca. Quando contabilizamos o que vemos em nossas investigações, mais de 2.000 das quais são focadas no governo chinês tentando roubar nossas informações ou tecnologia, simplesmente não há país que apresente uma ameaça mais ampla às nossas ideias, inovações e segurança econômica do que a China. Segundo Wray, esses roubos estão acontecendo literalmente todos os dias. Eles fazem parte do plano Made in China 2025 do regime chinês. É o plano econômico do Partido Comunista voltado para o avanço da tecnologia doméstica. Isso inclui áreas como robótica, energia alternativa, aeroespacial e farmacêutica. É claro que a China não está criando essa tecnologia por conta própria. Eles lançam um programa de hackeamento sofisticado e maciço que é maior do que o de todas as outras grandes nações combinadas, operando em praticamente todas as grandes cidades da China com muito financiamento e ferramentas sofisticadas. Por exemplo, em 2020, 2 hackers chineses que trabalhavam com o Ministério da Segurança do Estado foram indiciados por roubar pesquisas sobre vacinas de Covid. E tem essa história do ano passado. A Microsoft diz que hackers chineses têm como alvo seu software de servidor de e-mail usando um bug recém-descoberto. A gigante da tecnologia diz que o grupo está tentando roubar informações de vários alvos americanos, incluindo universidades, empresas de defesa, escritórios de advocacia e pesquisadores de doenças infecciosas. O roubo de propriedade intelectual da China tem um efeito devastador nas empresas americanas. Aqui está apenas um exemplo. Vários anos atrás, uma corporação estatal chinesa chamada Sinovel roubou o código-fonte proprietário para controlar turbinas eólicas de uma empresa americana em Massachusetts, fazendo com que essa empresa americana, American Semiconductor, despencasse de uma empresa de 1,6 bilhão de dólares para uma empresa de 200 milhões de dólares e de 900 funcionários para apenas 300 funcionários. São 600 pessoas que perderam o seu meio de subsistência. Mas há outras ameaças mais sérias do Partido Comunista Chinês. Te conto mais depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Em seu discurso recente, o diretor do FBI, Christopher Wray, também alertou que o Partido Comunista Chinês está tentando influenciar a política americana. Às vezes isso é com ameaças diretas. Em novembro, apenas 2 meses atrás, a Embaixada da China publicou cartas alertando efetivamente as empresas dos Estados Unidos de que, se quiserem fazer negócios na China, precisam lutar contra os projetos de lei relacionados ao governo chinês no nosso Congresso. Isso foi basicamente uma confirmação desse exclusivo da Reuters de novembro. A China basicamente quer impedir o Congresso de aprovar projetos de lei que restringiriam o comércio com a China devido aos seus abusos de direitos humanos, ou projetos de lei para fortalecer a indústria americana de semicondutores. Mas a China usa tanto cenouras quanto paus. Wray diz que a China está tentando ativamente corromper nossos líderes. O governo chinês entende que os políticos em cargos menores hoje podem se tornar mais influentes ao longo do tempo. Então, eles procuram cultivar talentos cedo. Muitas vezes funcionários estaduais e locais para garantir que os políticos em todos os níveis do governo estejam prontos para atender ao chamado e defender a agenda de Pequim. Sim, isso é uma coisa muito séria.
Na verdade, há pouco mais de um ano, esse relatório da Axios mostrou como o congressista americano Eric Swalwell foi alvo de um espião chinês suspeito por anos, começando quando ele era apenas um vereador local na área da Baía de São Francisco. O suposto espião até o ajudou em sua campanha política. Mas quem poderia dizer não a uma garota assim, certo? E também tem a Operação Caça à Raposa do Partido Comunista Chinês, que literalmente sequestra os chineses que vivem no exterior e os força a retornar à China. Atualmente, existem centenas de pessoas em solo americano que estão na lista oficial da caça à raposa do governo chinês e muitas outras que não estão na lista oficial. A maioria dos alvos são portadores de green card, cidadãos naturalizados, pessoas com direitos e proteções importantes sob a lei dos Estados Unidos. E também tem assédio total aos dissidentes em solo americano. Por décadas, o Partido Comunista Chinês tem como alvo ameaçado e assediado tibetanos e uigures baseados nos Estados Unidos, membros do Falun Gong, defensores da democracia e quaisquer outros que questionem sua legitimidade e autoridade. Olha, eu não espero que a maioria dos americanos passe uma noite assistindo o diretor do FBI falar sobre a China por 1 hora. Isso é mais o meu tipo de coisa. Mas acho que a notícia está se espalhando, porque você sabe o que mais os americanos não estão assistindo? As Olimpíadas de Pequim. E agora é hora de responder a pergunta de um de vocês, um fã que apoia o China sem censura na plataforma de mídia social exclusiva Locals. Da Hoover pergunta, o que você acha mais provável? A Rússia invadindo a Ucrânia ou a China invadindo Taiwan? Por que não ambos? Há apenas 8 anos a Rússia invadiu e anexou parte da Ucrânia, a Crimeia. E alguns estão sugerindo que a Rússia e a China podem estar trabalhando juntas agora. Que a Rússia invadirá a Ucrânia ao mesmo tempo em que a China invadirá Taiwan para dividir as forças dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o custo de tal invasão seria bastante alto, tanto para a Rússia quanto para a China. Uma invasão da Ucrânia destruiria qualquer relacionamento que a Rússia estivesse tentando ter com os países da OTAN. E uma invasão chinesa de Taiwan poderia impedir em grande parte as empresas ocidentais de investirem na China. Às vezes, a ameaça de guerra pode trazer mais ganhos do que a própria guerra. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio, da Hoover. Da Hoover é um membro da nossa exclusiva comunidade Locals. É gratuito para qualquer pessoa participar, mas se você se tornar um apoiador pagante, terá acesso a conteúdo exclusivo, como ser capaz de conversar com a comunidade, Matt, Shelley e eu, bem como a chance de eu responder a sua pergunta no programa. Então vá para chinacensored.locals.com para se inscrever. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!